Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. Hoje nós vamos dar prosseguimento ao nosso especial Paulo, preparado para sofrer. Nós estamos falando a respeito de como foi o início da carreira, digamos assim, evangelística do apóstolo Paulo. Então nós vimos desde o momento da sua conversão, quem era Paulo, que ainda a Bíblia nos apresentava como Saulo, quem ele era, de que maneira ele pensava em relação a Jesus, aos discípulos de Jesus, o que ele fazia e em que momento que ele vai ter uma mudança assim extraordinária na vida, na maneira de pensar, consequentemente na maneira de agir. Então hoje nós vamos continuar aqui no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 13 ainda. Eu fiz uma seleção aqui do versículo 13 ao 43. Eu vou fazendo de maneira que for ficando mais fácil para a gente compreender. Se eu sair lendo tudo de uma vez, talvez, principalmente quem não conhece o texto ou não pegou os vídeos anteriores, talvez fique um pouco confuso porque é uma quantidade, digamos assim, significativa, né? Do versículo 13 até o versículo 43. Mas vamos fazendo porções e porções de versículos. Eu vou pausando, vou dando ali uma explicação sobre o que o texto está falando. Mas desde já eu digo a você que é importante que você acompanhe os episódios anteriores, porque eles vão te ajudar a dar um sentido e vão dando um desfecho para aquilo que você vai ouvir hoje. Hoje, como eu disse, nós estamos no episódio 4, então seria interessante que você olhasse aí no canal os episódios anteriores, porque eles com certeza vão te ajudar. Então vamos lá, nós vamos começar aqui. Eu fiz uma seleção aqui. Aqui no versículo 14 nós vamos ver que Paulo e Barnabé, eles vão até uma sinagoga que ficava lá em Antioquia, e isso foi num dia de sábado. Eles estão ali saindo de Pafos, que era onde eles estavam. João, que estava com eles, vai se despedir, vai voltar para Jerusalém, e Paulo e Barnabé vão prosseguir para a Antioquia. Num dia de sábado, eles vão até uma sinagoga. Até aí tudo bem. Lá no versículo 16, nós vamos ver que o Paulo ele vai iniciar ali um discurso, mas juntamente com o discurso é um testemunho que ele vai dar, tá? Os mestres ali, os chefes daquela sinagoga, depois de fazerem a leitura da lei, a leitura dos profetas, eles vão dar a oportunidade para que ali ou Barnabé ou Paulo pudessem proferir algumas palavras de exortação para os irmãos que estavam ali, e Paulo ele não vai perder tempo. Nós vimos no vídeo anterior que assim que houve a conversão de Paulo, não demorou e ele já estava ali pregando a palavra de Deus. Aqui também surgiu a oportunidade de pregar, lá foi o Paulo pregar a palavra de Deus. É assim que nós cristãos devemos agir. Sempre que você observar uma oportunidade, se coloque a falar a respeito do reino de Deus, da salvação que Jesus tem para nos dar, porque são nesses momentos ali que a gente pode até mesmo levar uma pessoa à conversão e participar da salvação da vida de alguém. É algo maravilhoso. Então, esse discurso, né, esse testemunho de Paulo, ele é um discurso um pouquinho detalhado, um pouquinho longo. Então eu fui fazendo aí uns grupinhos para a gente compreender sobre quais tópicos ele traz nesse discurso. Então o primeiro tópico que eu destaquei aqui, lá do 17 ao 20, ele vai fazer uma menção aos antepassados, ao povo de Israel, de como Deus os tirou lá do Egito e de tudo que Deus suportou dos costumes ruins do povo no deserto durante 40 anos, e de como também depois Deus destruiu 7 nações para que ele viesse a cumprir a sua promessa de dar a terra de Canaã
para o seu povo por herança. Então Paulo ele vai fazer essa reflexão, ele vai trazer à memória o povo de Israel, a rebeldia do povo no deserto, como Deus cumpriu a sua promessa e deu a terra de Canaã a eles, como ele já havia prometido no passado ao Abraão. Aí aqui, a partir do versículo 21 e o versículo 22 e 23, nós vamos ver que o povo vai pedir um rei para Deus. Isso tudo Paulo está trazendo à memória de coisas que aconteceram. Então o povo pede um rei a Deus. Deus ele tinha dado uma sucessão de juízes até o último, que foi o Samuel, o profeta Samuel, que foi o último juiz. Então o povo começa a pedir reis. E Deus primeiro vai suscitar ali, vai levantar o Saul, e depois vai vir o grande rei Davi. E deste, como Paulo vai mencionar aqui, dessa descendência de Davi, vai vir mais um cumprimento da promessa de Deus, que é o libertador através do povo de Israel, Jesus Cristo, descendente direto do rei Davi. Então Paulo vai continuar e ele vai chegar agora no versículo 24 e 25, ele nesse discurso ele vai lembrar de João Batista, o primo de Jesus, que veio antes de Jesus, preparando o caminho de Jesus. João ele batizava com água, mas ele havia avisado que viria aquele que batizaria com o Espírito Santo. João ele deixou claro que ele não era digno nem mesmo de desamarrar as sandálias dos pés daquele que viria depois dele, que ele estava se mencionando a Jesus Cristo. Então até aqui Paulo está fazendo ali uma memorização do rumo que o povo de Deus foi tendo até aquele momento. Então ele chega até o momento de João Batista preparando o caminho de Jesus. Aí lá no versículo 27 até o 29, o Paulo vai falar que aqueles que habitavam em Jerusalém e as suas autoridades, não conhecendo Jesus nem os ensinos dos profetas, que se leem todos os sábados, quando condenaram, eles cumpriram as profecias. Então Paulo estava numa sinagoga no dia de sábado e ele vai mencionar aqueles que estavam em Jerusalém e todos aqueles que liam todos os sábados as palavras dos profetas, e eles liam, mas não entendiam, e sem perceber, eles mesmos, se colocando contra Jesus, eles participaram de cumprir aquilo que estava escrito acerca de Jesus. E embora eles não tivessem achado nenhuma causa que justificasse a morte de Jesus, pediram a Pilatos que Jesus fosse morto, porque não havia sobre Jesus nenhuma acusação de fato verídica, legítima, que pudesse justificar a morte dele. Mesmo assim, eles pediram para Pilatos a morte de Jesus. E depois de terem cumprido tudo o que estava escrito a respeito dele, tirando ele do madeiro, colocaram em um túmulo, mas Deus o ressuscitou dos mortos. Paulo até ali está trazendo diante dos irmãos que estavam ali na sinagoga tudo o que os judeus fizeram com Jesus, que eles cumpriram as profecias que estavam ali. Eles pediram a morte de Jesus, Jesus foi posto no madeiro, foi depois colocado seu corpo ali no túmulo, mas Deus o ressuscitou, como Jesus mesmo tinha dito, dentro de 3 dias ele seria levantado ali do seio da terra. Então, o Paulo ele está ali trazendo essa observância. Aqueles homens, aqueles judeus, mestres da lei, estavam todo sábado na sinagoga lendo as leis, lendo os profetas, mas sem de fato compreender, porque eles participaram ali, eles cumpriram o que estava escrito a respeito de Jesus quando eles se opuseram a Jesus. Aí a gente vê aqui, lá no versículo 30 até o 34, que Deus ressuscitou Jesus dos mortos e ele foi visto por muitos dias pelos seus discípulos, pelas pessoas que subiram da Galileia para Jerusalém, e que essas pessoas agora são testemunhas vivas, oculares de Jesus.
porque depois que Jesus ressuscitou, ele ainda passou 40 dias aqui na terra, ensinando, exortando, preparando os seus discípulos. Aí nós vemos aqui na continuação, Paulo falando que Deus cumpriu plenamente aos seus filhos e a eles, ressuscitando a Jesus, como também está escrito no Salmo. Está escrito: Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Os salmos, em muitos momentos, eles mencionam a respeito do Messias, ou seja, do próprio Jesus. Aí aqui, Paulo vai continuar falando que, lá no versículo 34, Deus o ressuscitou dentre os mortos para que ele jamais voltasse à corrupção. Desta maneira o diz: eu cumprirei a vosso favor as santas e fiéis promessas feitas a Davi. Por isso, em outro salmo, que também vai falar a respeito do Messias, vai falar: não permitirás que o teu santo veja corrupção. O corpo de Jesus não se corrompeu. O tempo que ele esteve ali no sepulcro, o corpo de Jesus não se corrompeu, tanto que ele ressuscita, aparece a seus discípulos e eles podem até mesmo tocá-lo, porque eles vão ver ali os buracos dos pregos, eles vão ver o lado de Jesus que foi aberto pela lança. Então o corpo dele não foi corrompido, como estava escrito. Só que nós vemos aqui uma comparação com o próprio Davi. Aí vai falar assim: porque na verdade, tendo Davi servido a sua própria geração, conforme o desígnio de Deus, adormeceu, ou seja, morreu, foi para junto de seus pais e viu corrupção. Então veja que com Davi, mesmo sendo um homem segundo o coração de Deus, mesmo sendo o antecessor, em gerações do Messias de Jesus, que é da linhagem de Davi, mas Davi adormeceu e ele viu corrupção, sim. Mas Jesus, o descendente da linhagem de Davi, não viu corrupção. Então nós vemos aqui, agora lá caminhando para o finalzinho, no versículo do 38 a 39, Paulo vai falar que nós anunciamos a remissão de pecado por intermédio deste, ou seja, por intermédio de Jesus. Então, através de Jesus temos a remissão de pecados e por meio dele, Jesus, todo o que crê é justificado de todas as coisas das quais vós, ou seja, os mestres da lei, não pudestes ser justificados pela lei de Moisés. Então a gente vê que por mais que as leis que Moisés deu tivessem vindo de Deus, mas aquilo serviu para um período. Jesus é a nova aliança, o sangue de Jesus é a nova aliança. Então, assim como em outro momento nós vamos ver ali Paulo colocando seu parecer em relação à circuncisão. Era algo muito discutido se os novos convertidos, que eram gentios, que não eram judeus, se eles deveriam ou não deveriam se circuncidar segundo as leis mosaicas do passado. E Paulo ele vai se posicionar. A gente não vai falar sobre isso agora, mas para que a gente compreenda a importância da gente saber que quando chega Jesus, aquela antiga aliança, ela já não tem mais o valor e o significado que tinha, porque antes era necessário, porque ainda não tinha vindo o tempo de se cumprir a promessa da chegada do Messias. Então Paulo vai falar aqui que nós somos justificados por Jesus, pela nossa fé em Jesus, e não pelas obras, não pela lei de Moisés. E vemos aqui também, no desfecho, do 42 até o 43, os versículos vão dizer da reação do povo ouvindo o discurso de Paulo. O texto vai dizer que eles saindo, eles rogaram, pediram que no sábado seguinte estivesse novamente ali pregando lá na sinagoga. E quando a palavra, pregando essas mesmas palavras, e depois que a sinagoga foi despedida, todos foram liberados, muitos dos judeus e dos prosélitos piedosos seguiram Paulo e Barnabé, e eles falaram a eles e os persuadiram a perseverar na graça de Deus. Então veja, eles foram até a sinagoga, tiveram a oportunidade de pregar,
Paulo vai fazer ali todo um mergulho na história de Israel, desde a saída deles do Egito, passando pelo deserto até os juízes que eles receberam, os reis. Vai mencionar ali a Davi, a linhagem de Davi, que vai chegar até Jesus, o cumprimento da promessa de Deus sobre o seu povo, que era trazer o Messias, o libertador de Israel, a maneira como os próprios judeus, se colocando contra Jesus, cumpriram as profecias, a maneira injusta como Jesus foi morto, mas que já estava prevista, e como Deus o ressuscitou dos mortos e o seu corpo não viu corrupção, diferente de Davi. A maneira como Paulo lembrou também que é por Jesus, pela fé em Jesus, que nós somos justificados e salvos, e não pelas leis que foram dadas por Moisés, mesmo que essas leis tivessem sido criadas, instituídas, legalizadas pelo próprio Deus, elas tiveram seu tempo de cumprimento. Agora estamos debaixo da nova aliança no sangue de Jesus. Então, esse texto ele nos traz uma reflexão a respeito de como é importante nós não perdermos as nossas raízes cristãs, como é importante nós não perdermos as raízes da palavra de Deus. É sempre importante a gente passear pelo Antigo Testamento, porque isso vai nos fazer compreender melhor o Novo Testamento. Quando a gente olha para o que aconteceu, é mais fácil de compreender o que está acontecendo e o que irá acontecer. Não é ficar agarrado no passado, até porque a palavra de Deus nos diz: não vos lembreis de coisas passadas, eis que faço coisas novas. Mas isso ele diz no sentido de não ficar apegado a coisas do passado, como se você tivesse que viver de glória passada, porque eu faço coisas novas todos os dias. Mas o importante aqui que eu ressalto é observar toda a palavra de Deus, como que Deus foi agindo ao longo da humanidade, para que até mesmo quando nós formos nos posicionar diante de um não cristão, de uma pessoa não convertida, e explicar a ela o porquê de uma nova aliança, o porquê que coisas que eram feitas no passado já não são feitas, já não são necessárias no presente, é importante fazer como Paulo fez nesse discurso. Pegar a palavra de Deus na sua íntegra, lembrar de como foi todo o desenvolvimento do povo de Deus e o cumprimento das promessas. Quando a gente vê que cada profecia foi sendo cumprida e ainda será cumprida, a gente traz à memória o quão fiel Deus é à sua própria palavra. Convido a você a reler agora texto por texto, linha por linha, versículo por versículo, esse texto que está lá no livro de Atos, capítulo 13, do versículo 13 até o versículo 43. São 30 versículos que vale a pena você ler com calma. Peça a Deus que Ele te dê compreensão, porque a palavra de Deus é o nosso manual de sobrevivência, seja na nossa vida espiritual e até mesmo na nossa vida carnal. Então que você fique com Deus, acompanhe o nosso canal, tem vídeos de assuntos variados, é só você dar uma pesquisada e, se Deus permitir, até o próximo vídeo, e muito obrigada pela sua companhia.